Olá, tudo bem? Para quem está chegando agora no canal, eu sou Mirla Prado, para os mais informais Mirlinha, que é como eu gosto de ser chamada, sintam-se muito bem-vindos. Gente, sobre o caso de hoje, assim, o caso por si só, ele é muito bárbaro, tá? Mas o motivo pelo qual tudo foi feito realmente é algo assustador, e logo vocês vão ver. Antes de ir para a história, eu preciso fazer aqueles pedidos que são importantes para o canal, tá bom? Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum fato sinistro a partir de agora. Se puder, deixar seu like logo agora no começo, porque eu sei que depois você vai esquecer. E também um comentário, nem que seja um emoji, que ajuda a gente no engajamento, tá bom? Quem quiser ser membro do canal vai ser muito bem-vindo, gente, porque a gente sofre com muitas desmonetizações o tempo todo e isso faz uma diferença enorme pra gente, tá bom? Sem falar que você também passa a ter alguns benefícios. É isso, pessoal. Fica aqui minha gratidão desde o começo e agora, bora pra história. Priscila Alejandra Martinez, ela tinha 15 anos quando tudo aconteceu. Mesmo com pouca idade, segundo os que a conheciam, ela tinha uma sabedoria que impressionava. Ela era discreta, respeitosa e não se metia em confusão. A Priscila era aquele tipo de menina que preferia ficar em casa do que sair para festas e dizia que quem tem meta não tem tempo para perder. Ela era uma garota, acima de tudo, muito família. Inclusive, ela tinha tatuado no corpo o nome da mãe e de seus dois irmãos, Bastian e Benjamin. Um gesto simples, mas que mostrava o quanto ela valorizava a família. Ela cresceu em La Banda, uma cidade simples da província de Santiago del Estero, onde as casas são coladas umas nas outras e todo mundo sabe o nome do vizinho. O local é muito humilde, mas cheio de gente trabalhadora. A garota era filha de Cláudia Martinez, uma mulher guerreira que criava os 4 filhos sozinha, sendo a Priscila a mais velha da turma. Todos eram filhos de pais diferentes, que nunca fizeram parte da vida deles. Isso fez com que a Priscila amadurecesse muito cedo, já que ela ajudava em tudo em casa. Ela lavava roupa, cozinhava, cuidava dos irmãos pequenos e ainda arrumava tempo para ser uma boa aluna. Então até ali estava tudo bem, até a tarde do dia 23 de fevereiro de 2020, um domingo, quando por volta das 5 da tarde a Priscila avisou a mãe que precisaria sair rapidamente. Ela saiu e quando ela estava saindo de casa, o avôzinho dela, que já tem uma idade avançada, tinha uma idade avançada na época, e também já estava em princípio de demência, o seu Ramon, ele estava sentado na frente da casa e ele acenou para ela acenou e disse, eu vou, depois eu volto, e o velhinho ficou lá, né, na dele. Então, depois disso, gente, simplesmente ela desapareceu. O tempo passou, o sol caiu e quando a noite chegou, sem sinal da menina, a Cláudia, a mãe dela, começou a se inquietar. Primeiro ela achou que a filha poderia ter se demorado fazendo algum trabalho, porque a Priscila estava o tempo todo ali fazendo um trabalhinho aqui, outro ali para pegar algum dinheiro. Depois que as horas foram passando, ela começou a se preocupar. E aí quando deu lá para as 9 horas da noite, ela saiu perguntando para os vizinhos se alguém tinha visto a Priscila. E nenhum disse que tinha visto a Priscila em lugar nenhum. Pelo menos aqueles que tinham sido abordados naquele momento. E a primeira coisa que qualquer mãe faz nesse tipo de situação foi o que a Cláudia fez. Ela foi procurar as autoridades. Mas o que ela encontrou, gente, foi descaso. Naquela mesma noite, ela foi na delegacia da mulher, mas, como acontece tantas vezes nesses casos, não quiseram registrar a denúncia de imediato. Deram aquela velha desculpa de que ela deveria esperar porque a menina podia ter fugido de casa com algum namorado ou ido até passar a noite na casa de alguma amiga. E o pior, os policiais asseguraram a ela que era isso que estava acontecendo, que era para ela voltar para casa e relaxar. Que tal? Mas a Cláudia, ela conhecia a filha dela como ninguém. Aquelas pessoas não conheciam a Priscila, não sabiam que tipo de menina ela era. Então, por isso, ela implorou, chorou, explicou que a filha dela não era assim, que ela era uma menina responsável, estudiosa, trabalhadora e que ela jamais tinha feito algo similar ou que faria algo assim. Mas nada adiantou. Ela saiu da delegacia com a alma em pedaços, porque a sensação foi que ninguém estava disposto a ajudá-la.
Nos dias seguintes, a família fez o que a polícia deveria ter feito. Saíram procurando a Priscila por todos os lugares, espalhando fotos dela, colocaram cartazes em postes, em lojas, em praças. A imagem da menina de 15 anos, com um sorriso discreto, de repente tomou conta de toda a Alabanda. Nas redes sociais também se iniciaram ações. Amigas de escola da Priscila começaram a compartilhar o rosto dela em páginas e grupos. E a hashtag, que procurava pela Priscila também começou a viralizar. Organizações feministas da região se juntaram à causa e, assim, uma grande mobilização realmente foi feita ali no bairro inteiro. E 3 dias, gente, se passaram sem que a polícia aceitasse pelo menos registrar oficialmente o desaparecimento. Acreditem, só no dia 27 de fevereiro, 4 dias após o sumiço da Priscila, é que finalmente eles conseguiram fazer uma denúncia formal. E aí, nesse meio tempo, várias teorias surgiram. Alguns diziam que ela teria fugido, outros que ela tinha ido visitar parentes em outra província, já que semanas antes a Priscila tinha ido realmente a uma outra província visitar alguns parentes, então alguns diziam que ela deveria ter voltado para lá, mas ela não voltou. Eles tiveram contato com essas pessoas e a Priscila não estava lá. E como a mãe da Priscila, Cláudia, ela foi até os mais altos cargos da polícia, o caso foi assumido pela divisão de tráfico de pessoas, tá? Eles começaram a investigar, já que a polícia da mulher não quis investigar. Olha o absurdo disso. Eles começaram a trabalhar com a hipótese de que a Priscila pudesse ter sido vítima de uma rede de exploração sexual, mas as buscas se limitavam à província de Santiago del Estero. O caso não foi levado ao âmbito federal, o que reduzia drasticamente as chances de encontrá-la caso ela tivesse realmente sido levada para outro estado. Então, veio outro golpe devastador, gente. Tudo isso estava acontecendo ali naquele período do início de 2020 e já era início de março, tá? O mundo inteiro começava a parar por causa da pandemia. Era uma coisa que ninguém esperava e a Argentina, assim como o resto do mundo, entrou em quarentena. Então as estradas foram fechadas, a polícia começou a se focar em fiscalizar o isolamento e as buscas por desaparecidos simplesmente não aconteciam. A família da Priscila se viu completamente sozinha, mais uma vez. Nenhum carro de patrulha, nenhuma busca foi organizada, nada, nenhuma resposta era dada para essa família. Mas a Cláudia, como uma mãe obstinada, ela não desistiu. Mesmo com as restrições, mesmo com o mundo parado, ela continuou. Com a ajuda de organizações feministas e de voluntárias da região, ela manteve a campanha nas redes sociais e as fotos da Priscila simplesmente viralizaram no país. E entre o desespero e a esperança começaram a surgir algumas pistas. Algumas pessoas diziam ter visto a menina, que era pelo menos uma menina parecida em outra cidade, outras juravam ter visto ela em um ônibus. Enfim, gente, era muita informação que não chegava em lugar nenhum. E então, quase um mês depois do desaparecimento, algo diferente aconteceu. Uma das tias da Priscila, a Ana, ela encontrou um envelope deixado no portão da casa dela. Não havia remetente, não havia selo, alguém tinha colocado ali propositalmente. Dentro havia um bilhete escrito à mão, a letra parecia apressada e quase que infantil. E, assim, o conteúdo dizia o seguinte, abre aspas, olá tia, eu estou grávida. Não volto mais para casa, fecha aspas. A Cláudia, a mãe dela, tremia enquanto ela lia aquelas palavras, porque nada daquilo, gente, fazia sentido. A Priscila, ela não era esse tipo de garota, ela era uma menina recatada, ela era até de uma certa forma infantil, tá? Mesmo muito madura, mas ela não tinha toda essa malícia pro lado sexual, entende? E assim, nem a mãe, que ela tinha um relacionamento muito aberto, nem as amigas, ninguém sabia de haver algum indício de algum envolvimento amoroso da Priscila com alguém, nem a melhor amiga dela, ninguém. Não existia essa pessoa. Sem falar que a Priscila nunca saiu sem avisar, saía assim, né? Não só sair rapidamente, mas realmente sumir, né? E a Cláudia, assim, completamente incrédula com aquele bilhete, ela olhou várias vezes, analisou cada letra e ela sabia que aquela letra não era a letra da filha dela.
Mesmo assim, a carta foi entregue à polícia, era afinal uma prova, né? Alguém tinha escrito aquilo e precisava se saber quem era essa pessoa. Porque ficava claro que essa pessoa queria que a família acreditasse que a Priscila tinha fugido por conta própria para talvez não investigar mais. A Promotoria de Justiça mandou fazer uma perícia da caligrafia de forma urgente. Pegaram os cadernos da Priscila, bilhetes que ela tinha deixado em casa com anotações, compararam tudo, gente, com a carta. E o resultado confirmou que a mãe dela já sabia e afirmava: a letra não era da Priscila. Era uma falsificação e uma falsificação muito mal feita. Alguém tinha escrito aquilo para despistar as investigações, para fazer todo mundo acreditar que ela tinha ido embora por conta própria e assim parar de procurar por ela. E aí começou a se questionar quem era essa pessoa, quem teria interesse em fazer isso e por quê. A polícia não tinha respostas naquele momento. E por mais que fosse revoltante, né, ninguém foi chamado para depor de imediato devido àquela carta falsa. Na verdade, a polícia estava inerte e perdida. Quando eles começaram a tentar mexer em alguma coisa, eles não sabiam nem por onde começar. O que é muito estranho e logo vocês vão perceber por quê, gente. Enquanto isso, as semanas foram passando, a pandemia se agravava, as buscas se tornavam cada vez mais difíceis e o caso da Priscila começava a esfriar, engolido pela burocracia e pelo caos que o mundo estava vivendo naquele momento. Parecia que nunca saberiam o que de fato tinha acontecido com ela. Até que, 1 mês e meio depois, gente, algo completamente inesperado aconteceu. E dessa vez não seria mais uma mentira não, tá? Um membro da família foi preso, um membro da família da Priscila, da Cláudia, mas não foi por causa do caso Priscila. Olha só, olha para onde isso vai chegar. Pelo menos não ainda. No dia 10 de abril de 2020, quase 2 meses após o desaparecimento, a polícia de Labanda recebeu uma denúncia gravíssima. Uma jovem de 18 anos havia sido encontrada inconsciente em uma rua, tá? Nas imediações de uma fábrica têxtil nos arredores da cidade. A menina estava lá inconsciente e completamente destruída. Ela estava coberta de hematomas, com sinais claros de violência física e sexual. Os paramédicos que a socorreram disseram que ela teve sorte de ter sobrevivido. Quando finalmente ela conseguiu falar depois de um tempo, porque ela demorou para se recuperar, a jovem contou que ela tinha ido a uma festa clandestina, daquelas que rolavam escondidas durante a pandemia, sabe? E lá ela conheceu um homem. Ele ofereceu carona, ela aceitou e o que deveria ser um simples trajeto até a casa se transformou em um verdadeiro pesadelo. Ele a levou para um lugar ermo e a agrediu lá e, vocês sabem, fez o que fez e tentou matá-la. Ele, quando saiu, a polícia acreditava que ele achava que ela não vivia mais e ele escapou. Só que ele não contava que ela ia sobreviver. E quando a polícia fez as investigações desse caso, eles chegaram a um homem. O nome dele era Rubem Oscar Ávila. Ele foi preso no mesmo dia e foi aí que tudo começou a se conectar. Mas antes de continuar, gente, eu preciso explicar para vocês quem é essa pessoa, tá bom? O Rubem, ele tinha 24 anos na época em que tudo aconteceu. Ele era do tipo de homem que de cara passava despercebido em qualquer lugar, muito quieto, com aquele jeito aparentemente muito calmo, que fazia muita gente acreditar que ele era apenas um homem reservado. Mas quem olhava um pouquinho mais fundo percebia que ele era um pouco estranho. O Rubem, ele era primo da Cláudia, a mãe da Priscila, mas todas as crianças da família o consideravam tio, tá? Porque ele era mais velho, então o chamavam de tio. Então, ele era o tio ali da meninada. Todo mundo adorava ele. Ele era muito bem quisto por todos, não só pelas crianças, mas pelos adultos também. Na infância e adolescência, ele viveu ali na cidade, mas ele foi para Buenos Aires e ele tinha retornado há pouco tempo de Buenos Aires, lá pelo início de 2020. Ele dizia que queria recomeçar a vida, se aproximar dos parentes, trabalhar ali
e se afastar dos problemas da capital. Que tipo de problema, né? E com esse discurso, gente, ele acabou se estabelecendo na casa de uns tios mais velhos, bem velhinhos já, que moravam no mesmo bairro, apenas 2 quadras de distância da casa da Priscila. Então, quase toda a família que morava ali na área, que era uma família extensa, adorava ele. Chamava ele para todos os eventos, ele estava sempre na casa de todos. Ele era um cara aparentemente inofensivo, de fala mansa, sabe, tranquilão. Pois é, gente, como ele era parente, ninguém questionou muito por que ele tinha resolvido para lá, saído da capital para ir para lá. E com o tempo ele foi se tornando uma figura constante na casa da Cláudia. Ele estava quase todo dia lá. A Priscila adorava ele, assim como todos os outros filhos da Cláudia. E ele estava sempre disposto a ajudar. No que diz respeito ao trabalho, ele vivia só de bicos, aqui e ali. Ele não tinha um trabalho fixo, não, mas estava sobrevivendo do jeito dele. Foi assim que ele começou a se aproximar ainda mais da Priscila. Ele conversava muito com ela, oferecia uns trocados para ela ajudar em alguns serviços domésticos na casa, e ela sempre ajudava ele, tá? Ele era realmente um cara muito agradável, então ela não tinha medo, nada, ninguém tinha nenhum receio quanto a ele. Mas, gente, prestem atenção no que eu vou falar agora, porque isso é realmente para a gente refletir, tá? Havia alguém que nunca acreditou nesse cara. Alguém que desde o começo sentiu que tinha algo errado nele. O avô da Priscila, o seu Ramon. Mas como o seu Ramon era um homem velho, que já estava num processo inicial de demência, ninguém dava atenção para ele. Ele falava que ele não confiava no Rubem, que aquele cara era estranho, enfim. Ele falava, sabe as pessoas mais velhas que falam as coisas, e geralmente a gente não dá atenção. Pois é, o seu Ramon falava, o seu Ramon desconfiava. Ele sabia que aquele homem não era de confiança, mas ninguém ouvia ele porque todo mundo dizia, esse velho tá, entendeu? Aquela coisa que às vezes as pessoas fazem. E enquanto ninguém ouvia o velhinho, no fundo, ele tinha razão, porque o Rubem ele tinha um passado pesado e muito pesado. Ele já tinha histórico de agressões. Em Buenos Aires havia rumores de que ele se envolvia em várias confusões e por isso que ele foi para lá, para fugir. Entendeu, gente? Toda vez que ele ia morar em um lugar, ele passava pouco tempo, arranjava algum problema e ia para outro lugar para recomeçar do zero. E assim sucessivamente, ou seja, essas pessoas não eram as primeiras vítimas dele não, tá? E há relatos de que ele já teve problemas com a justiça, mas que isso nunca acabou em prisão. Então ele sempre conseguia escapar, né? Antes que realmente o negócio fedesse. E foi aí, gente, que ele resolveu ir para La Banda. Só que as pessoas não tinham noção que por trás daquele rosto muito amigável crescia algo doentio dentro dele, um ressentimento muito antigo. Vocês logo vão ver. Então, gente, quando o Rubem foi preso no dia 10 de abril por causa da agressão à jovem, na verdade, a tentativa de homicídio, os investigadores começaram a revisar tudo sobre ele. Quem era ele, de onde ele veio, o que mais tinha sobre ele, né? O que mais ele tinha feito. Foi aí que alguém lembrou. Ele era parente da família da Priscila Martinez, a menina que estava desaparecida havia quase 2 meses. A polícia foi então para a casa dele para fazer uma busca lá e ver se tinha alguma evidência do crime da Priscila. Porque, de repente, eles passaram a entender que o que aconteceu com a Priscila pode ter sido feito por alguém que estava muito perto. Se ele fez com alguém que estava longe, imagina quem estava ali, bobando do lado dele, né? Chegando na casa, eles apreenderam roupas, documentos, telefone e, em meio a tudo aquilo, eles encontraram papéis com anotações e cadernos velhos. Um perito, depois, ao olhar aqueles materiais, teve um estalo. E aí, para confirmar, né, as suspeitas, o perito que foi olhar a caligrafia, né, da carta que foi enviada, dizendo ser da Priscila, foi comparar com a caligrafia dele e papum, era a mesma letra, gente. Ele tinha escrito aquele bilhete com a intenção de fazer as pessoas pararem de procurar pela Priscila. Mas qual era a intenção dele para isso, né? Foi nesse momento que a polícia teve certeza que ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da Priscila.
E foi só aí, gente, que a família finalmente prestou atenção no que o senhor Ramon já vinha dizendo desde o início, que aquele homem não era de confiança. Agora, parem para ouvir o que eu tenho para falar nesse momento para vocês. Quando a Priscila saiu de casa, ele viu com quem ela saiu. Ela saiu com o Rubem. Ele falou que ela saiu com o Rubem, mas ninguém acreditou nele. Todo mundo achava que era mais um devaneio dele, que ele implicava com o Rubem, porque ele estava até colocando a culpa daquilo no Rubem, no pobre Rubem. Gente, ele viu, ele testemunhou com quem a Priscila saiu, mas ninguém deu ouvidos a ele, acreditem ou não. Inclusive a Cláudia, a mãe da Priscila, no momento de desespero, chegou sim a questionar se ele tinha visto a Priscila. Ele falou que tinha pedido para ela consertar umas roupas, que ela tinha ido comprar uma agulha, mas que nunca mais tinha visto ela. E por isso ficou assim mesmo, ninguém foi atrás, ninguém realmente procurou saber se aquilo tinha alguma verdade, se o que aquele senhor estava falando tinha um fundo de verdade. Simplesmente pensaram, é um velho demente, está falando besteira, está perseguindo, está implicando, e por causa disso ninguém foi atrás dele. Mas agora, com a descoberta da carta, da caligrafia, todo mundo sabia que ele tinha razão. O Rubem era a última pessoa a ter visto a Priscila viva. O Rubem tinha escrito a carta falsa, ele tinha um histórico de violência e estava preso por ter agredido uma outra jovem. Era ele, o tempo todo foi ele e ninguém quis ver. A investigação agora mudou completamente de rumo e o que era a busca por uma menina desaparecida se tornou uma investigação de assassinato. E o principal suspeito estava atrás das grades. E agora, gente, é que mais bombas vão acontecer e, tipo assim, coisas totalmente inexplicáveis para essa investigação. Para mim, sinceramente, falando para vocês, eu não consigo entender como ninguém chegou a esse homem antes. Porque estava tudo muito claro, estava tudo muito à vista, gente. Olhem só. No dia 15 de abril de 2020, a casa onde Rubem morava com os tios virou palco de uma operação policial. A equipe de investigação de tráfico de pessoas havia conseguido um mandado para vasculhar, agora sim, o local em cada detalhe. Porque a outra vez que a polícia foi lá, na verdade, eles só puderam entrar na casa para pegar as coisas dele e saíram rapidamente. Só que agora eles podiam remexer a casa toda. Ao chegar ali, os policiais foram recebidos pelos tios dele, um casal idoso, que ficou muito assustado, né? E jurava não saber de nada. O grupo entrou na casa, observou cada cômodo e logo percebeu algo que não batia ali não. No quarto que o Rubem ocupava, havia partes do piso diferentes, como se ele tivesse sido mexido há pouco tempo em tempos distintos, sabe? O contrapiso tinha uma parte que era novo, e estava mais fino, mais recente, era nitidamente novo, tinha sido feito recentemente. E coincidentemente ficava embaixo da cama dele. Quando os cães farejadores foram colocados ali, não teve erro, gente. Eles começaram a latir inquietos exatamente nesse ponto. Os investigadores então se entreolharam e sabiam que aquilo ali era um sinal. Eles começaram então a quebrar o cimento e assim que eles começaram a quebrar o cimento, o cheiro terrível começou a surgir. E ali, a 1 metro de profundidade, apareceu o que todos temiam, um pé. Assim, eles continuaram cavando e aos poucos o corpo foi surgindo. Ela estava sem roupas, coberta por restos de revistas velhas, CDs quebrados, documentos fiscais, todos em nome do Rubem. Então, com essa descoberta, a perícia foi chamada. Eles isolaram a área e pediram que a família fosse para lá para fazer o reconhecimento. A Cláudia chegou tremendo, pois ela já sabia o que ela ia encontrar ali. Mas, enfim, gente, era o pior, né? Quando eles mostraram só as tatuagens da filha, ela já desabou ali mesmo, não tinha como. Aquelas tatuagens eram únicas. E o grito que a Cláudia deu ecoou por toda a rua. Os vizinhos saíram de casa, quem não estava, né? Porque sabe que todo mundo já fica do lado de fora quando vê a polícia, sabendo ainda quais eram as circunstâncias. E as pessoas entraram realmente em pânico com aquela descoberta. E logo a Argentina toda só falava naquilo. E as perguntas que ecoavam no país, não só ali no bairro, mas no país inteiro, era como um homem que, enfim, foi acolhido por uma família,
teve coragem de fazer aquilo, né? Ainda mais, gente, colocando ela embaixo da cama dele. Depois vai ser descoberto uma outra coisa que para mim é muito forte. O corpo da Priscila foi levado para o IML, né, local, a autópsia foi feita e o laudo apontou asfixia por estrangulamento manual. A Priscila tinha sido morta com as próprias mãos do Rubem. Ele apertou o pescoço dela até que ela parasse de respirar. E o mais perturbador, gente, não havia sinais de violência sexual. Os exames forenses confirmaram que não houve abuso, o que tornava o crime ainda mais incompreensível. Porque a gente sabe, né, que geralmente esse tipo de crime é motivado por abuso sexual. Então todos só se perguntavam por que aquele homem fez aquilo. E a resposta viria dias depois. E essa resposta seria tão absurda que escancararia a mente doentia do Rubem, como ele era realmente uma pessoa problemática. No dia 20 de abril de 2020, ainda o Rubem foi levado novamente para depor, dessa vez sobre o assassinato da Priscila. A advogada dele tentou convencê-lo a ficar em silêncio, a não falar nada, para que ela pudesse construir uma defesa sólida para ele, mas ele insistiu em falar. Parecia, gente, que ele estava satisfeito em poder contar, como se ele quisesse se livrar de um peso, sabe? E isso deixou todo mundo assim na delegacia muito estupefato. Durante 45 minutos, ele descreveu tudo, cada passo, cada detalhe, sem demonstrar nenhum remorso. Ele disse que no dia 23, lá pelas 5 da tarde, ele apareceu mesmo, mostrando que o avô da Priscila não mentiu na casa, chamando a Priscila lá para fazer uns concertos numas roupas dele. Ela aceitou, porque afinal ela ganhava o dinheirinho dela assim, e ela foi. Chegando na casa, ela se pôs a trabalhar, só que assim, em certo momento, enquanto ela estava sentada na cama, ela estava costurando, ele viu ela por trás e decidiu que iria matá-la. E ele disse, gente, que ele decidiu fazer isso simplesmente porque ele lembrou de um episódio na infância dele. Olhem isso. Segundo a versão dele, quando ele ainda era criança, a Cláudia, a mãe da Priscila, teria o acusado injustamente de roubo. E por causa disso, ele foi expulso de casa pelos pais, sofreu, passou dificuldades e carregou muita mágoa dela a vida inteira. Ele fingia que ele gostava dela, mas ele, no fundo, odiava ela. Então, ele passou esses anos todos, desde a infância, pensando em como um dia ele ia se vingar dela. Naquele momento, quando ele entrou no quarto, ele viu que aquela era a oportunidade que ele esperou a vida toda. E ele viu naquela garotinha de 15 anos essa oportunidade para poder ferir a mãe dela por algo que aconteceu há muitos anos atrás, que é absurdo, gente. Ele disse ainda com toda a satisfação do mundo que depois de fazer isso, ele ainda foi na casa da Cláudia, tomou um chimarrão lá, quando a Cláudia estava perguntando para todo mundo se tinha visto a Priscila. Aí ele revelou que ele escondeu o corpo dela embaixo da cama. E ele passou dias dormindo com o corpo dela ali, embaixo da cama, entrando em estado de decomposição, enquanto ele fingia toda a normalidade do mundo. Dias depois, ele começou a cavar um buraco no piso do quarto, sempre em horários que os tios não estavam na casa. Ele comprou sacos de cimento, retirou as roupas dela e jogou o corpo ali no buraco que ele já tinha cavado, e depois cobriu com tudo que foi achado lá. Depois ele fez uma mistura lá de cimento e fechou o buraco. Então, para disfarçar o trabalho, ele ainda chamou um pedreiro conhecido para nivelar o piso. Sim, um pedreiro foi lá e ajudou ele a fazer o contrapiso ao qual a Priscila estava enterrada. E ninguém desconfiou de nada. Depois disso, o Rubem dormiu, gente, sobre o corpo dela por quase 2 meses. E aí, nessa entrevista, eles não tinham ainda o resultado da necropsia dela, se sabiam se ela tinha sido abusada ou não. Ele afirmou que não fez nada com ela porque não era essa a intenção dele. Que a intenção dele era realmente se vingar. Quando a família da Priscila soube de tudo isso, foi uma tristeza terrível. A Cláudia, ela disse que não acredita nessa história dessa vingança, tá? Ela disse que nem se lembra disso, mas ele
diz que quem bate esquece, mas quem apanha não. Ele afirma que de fato isso aconteceu, mas a Cláudia não se lembra desse fato. Já o seu Ramon, o desacreditado, disse que sempre soube que o Rubem era o culpado, mas que ninguém deu ouvidos a ele. No velório, o caixão da Priscila permaneceu fechado. A família não quis expô-la ao mundo daquele jeito. Eles queriam que todos lembrassem dela como ela era, sorridente. A Cláudia desabou ao lado do caixão e, entre lágrimas, ela fez uma promessa. Olhem só. Quando ele sair, eu vou achá-lo e matá-lo com minhas próprias mãos. Vou me vingar do que ele fez à minha filha, porque é assim que vai ser. O julgamento do Rubem começou em outubro de 2023, 3 anos após a prisão dele. Ele chegou calado, com a expressão apática de sempre, ele não desviava o olhar, não chorava, não pedia perdão, era como se ele tivesse muito satisfeito por estar ali. O processo reuniu 2 crimes, o feminicídio da Priscila, e o abuso e tentativa de feminicídio da jovem de 18 anos. As provas eram esmagadoras, a defesa não tinha como negar e o Rubem tinha confessado, E por tudo isso, gente, ele foi condenado à prisão perpétua, com a possibilidade de pedir condicional em 2053, quando ele estiver perto dos 60 anos. E eu nem preciso ser muito específica para mostrar como esse caso da Priscila escancarou mais uma vez as falhas do sistema, principalmente quando a vítima é pobre, jovem e mulher. As autoridades demoraram para agir, minimizaram o desaparecimento, deixaram uma mãezinha sozinha quando ela mais precisava e só levaram o caso a sério quando já era tarde demais. Além disso, o caso mostra que muitas vezes o nosso maior inimigo pode estar dentro da nossa própria casa. O Rubem, ele não era um estranho, ele era da família e todos confiavam nele cegamente, mesmo contudo gritando que ele era o culpado. E aí, gente, fica a reflexão que às vezes o excesso de confiança pode ser o nosso maior erro. E é isso. Esse foi o fato sinistro de hoje. Eu emano toda a energia positiva para essa família, para Priscila, enfim, para todas as vítimas de feminicídio e de todos os tipos de crimes brutais, independente se forem contra mulheres, homens, crianças, enfim. Eu fico por aqui, tá bom? Recebam o meu muito obrigada, um grande beijo e até o próximo Fato Sinistro.